Querido irmão, querida irmã, neste segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus é forte e vem ao nosso encontro para falar de dois temas principais: a oração e o que é o essencial naquilo que Deus nos comunica enquanto lei e enquanto conhecimento do próprio Deus e da vida. As leituras de hoje nos ajudam a viver bem este tempo quaresmal, nos voltando para um exame de consciência de nós mesmos, das nossas ações, dos nossos projetos, de como está a nossa fé, e nos impulsionam a um relacionamento mais próximo e mais verdadeiro com Deus. A primeira leitura de hoje, tirada ainda do iniciozinho da Bíblia, lá do capítulo 15 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos traz justamente a experiência de Abraão, que foi o primeiro a entrar nesse caminho da fé, por isso é chamado de pai da fé, faz a experiência da confiança em Deus, que o leva a mover-se da sua terra, sair da sua zona de conforto e encontrar uma nova e divina aventura. E justamente hoje nós vemos um diálogo de Abraão com Deus, e justamente pela fé de Abraão, Deus o convida a contemplar a generosidade de Deus para com ele. Diz Deus a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Assim será a tua descendência. Abraão e sua esposa, Sara, tinham atravessado o problema da infertilidade. Os dois sofriam com a ausência dos filhos. Já na velhice, depois de entrarem nessa aventura a qual Deus os tinha chamado como os primeiros pais na fé, Abraão e Sara receberam de Deus a resposta, a recompensa e tiveram um filho, Isaque. Portanto, essa questão da descendência era muito central na vida de Abraão, era um ponto sensível da sua história. Ele pensava que já não seria mais possível a sua grande festa quando Deus lhe deu um filho, e agora Deus mostra a abundância da sua graça para com aqueles que têm fé. O próximo versículo deixa muito clara essa realidade. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Deus olha com carinho a fé e recompensa a fé que temos. A nossa fé dá frutos, frutos concretos. A começar do fato de que a fé nos faz melhores, a fé nos faz pessoas de mais esperança, com um olhar que vê além das aparências, além da materialidade. Hoje a palavra de Deus nos diz que a fé provoca a abundância da generosidade de Deus sobre nós. No Evangelho, nós temos a transfiguração, hoje narrada por Lucas, o evangelista deste ano. Existe também o relato da transfiguração em outros trechos de outros evangelhos. Hoje, o texto de Lucas nos fala da transfiguração. Nós lemos o evangelho da transfiguração em agosto, no dia 6, que é justamente o dia em que se celebra a transfiguração. Por quê? Foi colocado o texto da transfiguração neste início de Quaresma. Que relação tem a transfiguração com a Quaresma, com o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo, que é o centro desta Quaresma? Como explicar a presença da transfiguração no início da Quaresma? É importante esse tema. Jesus anunciou que sofreria, seria rejeitado, seria morto. Seus discípulos tiveram dificuldades de crer e chegaram mesmo a rejeitar quando Jesus levantava esse assunto. Não eram capazes de compreender o sofrimento na lógica da salvação do Messias, mas Jesus sempre deixa claro que o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa história, é parte inerente da experiência humana. A transfiguração tem tudo a ver com esse assunto. Na transfiguração, Jesus sobe uma alta montanha, leva consigo Pedro, Tiago e João, e ali se mostra glorioso. É interessante destacar que no texto de hoje, o autor sagrado deixa claro qual era o objetivo de Jesus.
Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. E qual foi o resultado dessa oração? Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Na semana passada, nós vimos o exercício do jejum. Jesus, que faz jejum no deserto por 40 dias, como preparação para a sua vida pública, para a sua missão. O jejum, sacrifício do corpo, tem como objetivo fortalecer o espírito, aproximar-se de Deus, mostrar que a força da fé vai além das necessidades físicas, corporais. Se na semana passada Jesus mostrou o valor do jejum, hoje Jesus mostra o valor da oração. A oração transforma quem ora. Até a aparência, até o rosto, até o semblante de quem ora é outro. A vida fica mais bela, fica mais brilhante para quem ora, ora com fé, ora com confiança e sabe que na oração está o segredo da serenidade, da paz, da alegria. Na oração mora o relacionamento da pessoa com Deus. Depois, então, desse momento de oração, Jesus se mostra glorioso e aparecem a cada um dos seus lados Moisés e Elias, que dialogam com Jesus. Qual a importância dessas duas figuras do Antigo Testamento? Moisés é o grande legislador da Antiga Aliança. Foi Moisés o responsável pelo estabelecimento das leis que deveriam seguir os membros do povo de Deus. Elias é um grande profeta. A profecia é o conteúdo da fé que é passado ao povo de Deus em forma de anúncio, anúncio da existência de Deus, do seu poder, do seu amor, da sua influência sobre aqueles que o invocam. E, ao mesmo tempo, a profecia é denúncia, anúncio e denúncia. Denúncia do mal, da corrupção, da hipocrisia, da falsa religião, das relações desordenadas. Agora, o legislador e o profeta têm Jesus no seu centro. Toda a lei antiga aponta para Jesus. Toda a profecia de Deus na história aponta para Jesus. Este evangelho nos revela que Jesus é o centro da história. Não só o centro da história humana, a ponto de a história ter passado a se recontar a partir de Jesus, mas Jesus Cristo é também o centro da história da fé. Tudo que se construiu em termos de fé antes dele aponta para ele. São formas imperfeitas e limitadas de fé que levam àquele que é a perfeição, que é o infinito. E toda a fé produzida depois de Jesus é decorrente dele. Portanto, Jesus é o centro da história também da fé. História que foi iniciada por Abraão. A fé lhe foi creditada com justiça, disse a leitura que há pouco olhamos. E agora essa história da fé chega ao seu cume, ao seu ápice com Jesus Cristo e continua até nós. A história da salvação começa com Abraão, tem em Jesus Cristo o seu capítulo central e chega até nós. Nós fazemos parte dessa linda, maravilhosa e profunda história que é a história da salvação. Ocorre que, depois desse momento em que Moisés e Elias se colocam ali com Jesus no meio deles, eles saem, vão se afastando. Qual é o significado de Moisés e Elias que se afastam e deixam apenas Jesus? Jesus é o cumprimento perfeito da lei. Jesus é a realização perfeita da profecia. Já não é mais necessário Moisés. Já não é mais necessário Elias. Não que não continuem válidos esses conteúdos da lei e da profecia. Continuam válidos. Nós escolhemos, fazem parte da Escritura. Mas em Jesus Cristo está contida toda a lei de Deus. Em Jesus Cristo está contida toda a profecia de Deus ao longo da história. Jesus é o tudo de Deus doado à humanidade. Tudo que Deus tinha para ensinar está em Jesus. Tudo que Deus tinha para transmitir, para revelar, está em Jesus. Por isso, Jesus é a revelação definitiva. Jesus é a profecia completa, é a lei completa e definitiva.
Mas eu quero ainda tocar num outro ponto. Lei e profecia. Faz poucos dias que nós escutamos essas duas palavras da boca de Jesus, já nesta quaresma, quando Jesus dá à humanidade a regra de ouro. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. Ou, da forma mais popular, fazer aos outros tudo o que gostaria que fosse feito a você. Essa frase a gente conhece, eu tenho explicado também, mas o próximo versículo é muito interessante. Depois de dar a regra de ouro, Jesus diz: essa é a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo? O que é a lei? A lei é a forma de agir, é a regra, a baliza de conduta. Então, tudo que diz respeito à lei diz respeito ao agir humano. E a profecia? A profecia é a revelação do conteúdo de Deus. Como dizia há pouco, no anúncio de Deus todo-poderoso, todo-amoroso, todo-misericordioso, e na denúncia do mal, da hipocrisia, da ganância, da corrupção. Jesus então diz que a regra de ouro, fazer aos outros tudo que você gostaria que fosse feito a você, é a síntese de toda a lei, ou seja, é a síntese de todo tipo de conduta que Deus espera de nós, e é também a síntese da profecia. É o centro de todo o conteúdo que Deus revela ao ser humano. Veja como é grande a regra de ouro. E é tão simples de compreendê-la. Fazer aos outros tudo que gostaríamos que fosse feito a nós. Jesus diz: essa é a lei. Essa é a profecia. Se nós vivermos a regra de ouro, estaremos cumprindo o desígnio de Deus sobre nós, estaremos fazendo a vontade de Deus, que é o que nós rezamos todos os dias no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que nós exercitemos a regra de ouro em todos os momentos da nossa vida, em todas as relações que temos. Finalmente, por que a transfiguração? Por que Jesus faz esse gesto tão extraordinário? E por que para aqueles três? Tem a ver com o sofrimento que eu disse no início. Os discípulos de Jesus testemunhariam o terrível horror da prisão injusta, julgamento injusto, morte violenta de Jesus. Veriam o que de pior a humanidade já testemunhou em termos de violência. A morte de Jesus Cristo foi a morte mais extrema de que se tem notícia. Eles veriam o maior horror já visto para o assassinato de alguém. A maior rejeição, a maior prova de ódio da história humana seria testemunhada por esses mesmos homens. Mas Jesus, ao transfigurar-se, mostra que o sofrimento, a morte, a cruz, não são o último capítulo da história. Jesus mostra toda a sua glória, todo o seu poder como centro da história, como aquele para quem aponta Moisés, aquele para quem aponta Elias. Mostra o seu corpo transfigurado, pleno, brilhante, luminoso, para dizer: este é o capítulo final da história, não o sofrimento, não a cruz. Quando vocês, então, depararem com o sofrimento, a violência, a dor e até a morte, saibam que toda dor é transitória. Até a morte virou uma realidade transitória em Jesus Cristo. Jesus transfigurado é a antecipação de Jesus ressuscitado. O rei da história, o vitorioso sobre todos os males, especialmente sobre a morte. O que Jesus quer nos dizer hoje com a sua transfiguração neste caminho quaresmal é: meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, se você está na cruz, se você está morrendo, saiba que não tem cruz sem Páscoa, não tem sofrimento sem redenção, não tem perda, dor, luto, pranto sem salvação. Jesus antecipa o seu corpo glorioso e ressuscitado, vencedor da morte, para dizer: nesta vida teremos sofrimentos, mas ao final o amor sempre vence.
Deus sempre vence. A morte está vencida pelo poder amoroso de Jesus, que aceitou passar pela cruz e pela morte por nós e que ressuscitou também por nós, como primícias. É o que diz depois a literatura das cartas do Novo Testamento. Jesus ressuscita como primícias, ou seja, como o primeiro, e atrás dele vamos nós. Para hoje, para esta semana, para esta quaresma e para a nossa vida, nunca parar no sofrimento. Nunca acreditar que o sofrimento é o capítulo final da nossa história. O capítulo final da nossa história, nesta vida e na eternidade, é ressuscitar. É encontrar glória e vitória se estivermos unidos a Jesus, que é o glorioso, que é o vitorioso. Bom domingo e boa semana.